Joe Dispenza e as ondas cerebrais. O código da reprogramação mental. Imagine por um instante que a forma como você pensa, sente e reage todos os dias não é apenas um hábito, mas um programa. Um programa silencioso, rodando em segundo plano, moldando as suas decisões, as suas emoções e até aquilo que você acredita ser possível na sua vida. Agora imagine que esse programa pode ser reacessado, reorganizado e, principalmente, reescrito. É exatamente nesse ponto que os estudos de Joe Dispenza encontram a neurociência moderna, não como algo místico ou distante da ciência, mas como um diálogo profundo entre cérebro, corpo e consciência. Para compreender isso, precisamos de começar pelo básico, o estado do seu cérebro. Ao longo do dia, o seu cérebro oscila entre diferentes tipos de ondas elétricas. Essas ondas não são apenas números num gráfico, elas definem quem você é em cada momento. Quando você está acordado, resolvendo problemas, reagindo ao mundo externo, analisando, comparando, julgando, você está predominantemente no estado beta. O beta é útil, ele permite que você funcione no mundo, mas há um detalhe crucial que quase ninguém percebe. No estado beta elevado, o cérebro não cria o futuro, ele repete o passado. Nesse estado, o estresse ativa a amígdala cerebral, o centro de sobrevivência. O corpo entra em luta ou fuga. A mente se fixa no que já aconteceu, no que deu errado, no que precisa de ser controlado. É por isso que, segundo Dispenza e também segundo a neurociência, nenhuma mudança profunda acontece quando estamos estressados. O cérebro, nesse modo, não aprende algo novo. Ele apenas reforça circuitos antigos. Para mudar de verdade, é preciso desacelerar. E quando o cérebro desacelera, um novo portal se abre. Esse portal é o estado alfa. Alfa é o momento em que o corpo começa a relaxar, mas a mente permanece desperta. É aquele estado entre o fazer e o imaginar, entre o controle e a abertura. Nesse estado, o crítico interno diminui o volume. A rigidez mental se dissolve e o subconsciente começa a se tornar acessível. A neurociência mostra que, em alfa, o cérebro reduz a atividade do córtex pré-frontal excessivamente analítico. Isso significa menos julgamento e mais receptividade. Por isso, visualizações, afirmações e novas ideias têm muito mais impacto nesse estado. Não porque você esteja forçando algo, mas porque o cérebro está aprendendo de forma implícita, como uma criança aprende observando o mundo. Mas existe um estado ainda mais profundo, um estado onde a imaginação não é apenas uma imagem, ela se torna uma experiência interna real. Esse estado é o teta. Teta é o limiar entre o sono e a vigília. É o território da hipnologia, da criatividade profunda, da memória emocional. Curiosamente, é nesse estado que as crianças vivem a maioria do tempo até os 7 anos de idade, e é exatamente por isso que elas aprendem tão rápido. No estado teta, o subconsciente não questiona, ele absorve. As fronteiras entre o que é real e o que é imaginado ficam difusas. E quando uma imagem mental é combinada com uma emoção, o cérebro registra isso como uma experiência verdadeira. É aqui que Joe Dispenza concentra grande parte de suas práticas, porque é nesse estado que identidades podem ser reprogramadas. Você não está apenas pensando diferente, você está sentindo-se diferente enquanto imagina um futuro diferente. E isso muda tudo, mas há um elemento essencial que transforma essa experiência em algo ainda mais poderoso: a emoção elevada. Quando você entra em alfa ou teta e, ao mesmo tempo, evoca emoções como gratidão, amor, alegria ou entusiasmo, o cérebro começa a emitir ondas gama. Gama é o estado de integração máxima. É quando várias áreas do cérebro começam a se comunicar em harmonia. Neurocientificamente, ondas gama estão associadas a insights profundos, estados místicos e alta neuroplasticidade. Emoções elevadas liberam dopamina, serotonina e oxitocina, substâncias que literalmente tornam o cérebro mais flexível. Na visão de Dispenza, esse é o momento em que você carrega a intenção. A intenção é o foco claro. A emoção é a energia que dá vida a esse foco. Quando mente e coração entram em coerência,
algo interessante acontece. O sistema nervoso autônomo sai do modo de sobrevivência e entra em modo de criação. O coração envia sinais ao cérebro que reorganizam a forma como você percebe o mundo. O estresse diminui, a clareza aumenta, e então entra em ação um sistema pouco conhecido, mas extremamente poderoso: o sistema de ativação reticular, ou SAR. O SAR funciona como um filtro de realidade. Ele decide o que você percebe e o que você ignora. Quando você visualiza um futuro e sente como se ele já fosse real, o SAR começa a ajustar sua atenção para oportunidades, pessoas, ideias e caminhos que antes simplesmente passavam despercebidos. Não é magia, é biologia. Com repetição, esses novos circuitos se fortalecem. A neuroplasticidade faz o resto. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada com emoção. Ele se adapta às duas, e pouco a pouco, algo muda silenciosamente dentro de você, sua identidade. Você deixa de apenas desejar um futuro e começa a ser a versão que vive esse futuro. Esse é o verdadeiro modelo de transformação, segundo Joe Dispenza. Não é mudar circunstâncias externas, mas mudar o estado interno que cria essas circunstâncias. Quando o estado muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a realidade inevitavelmente acompanha. Tudo começa com o estado do cérebro, mas termina com uma nova forma de existir. E talvez, ao compreender isso, você perceba algo simples e profundo. O futuro não é algo que acontece com você. É algo que você treina o seu cérebro para reconhecer e permitir. Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também quer evoluir mentalmente e se inscreva no canal Controla a Tua Mente. Aqui você aprende a dominar os seus pensamentos, reprogramar a sua mente e criar uma realidade mais consciente. Ative o sino e continue treinando a sua mente todos os dias.